Olá, muito boa tarde. O programa Tarde já está no seu terceiro momento e estamos recebendo a Clínica Dr. Hermia. E vamos conhecer um pouco mais desse trabalho, visto que é uma empresa que é mundial, internacional, está na Teresina, está na Flórida, está nos Estados Unidos. E vamos conhecer um pouco mais dessa logística que toma aqui do meu lado, o ilustríssimo doutor José Wilson Sibeli, o currículo desse ilustre. Já voltamos palestrando, vamos desvendar hoje, falar de saúde, com ele mesmo. José Wilson de Souza Lorico, economista, consultor ambiental e empresário, é também pós-graduado em Desenvolvimento Rural pela Universidade Federal do Piauí, CEDEM, tem MBA em Gestão Empresarial pela USP, especialista em Auditoria, Perícia e Gestão Ambiental pela Faculdade Oswaldo Cruz, é membro ativo da Associação Internacional de Lions Clubs, tendo exercido o cargo de governador do Lions no Distrito LA6, que envolve os estados do Piauí, Maranhão, Pará e Amapá, no ano de 2022 a 2023. Faltou alguma coisa a apresentar? Não, está tudo muito bem apresentado. É um prazer estar aqui com vocês nesse programa Tardear. E vamos aqui conversar sobre esse tema que é de grande relevância para toda a sociedade, para todos nós, que sabemos que a saúde, acima de tudo, é o bem mais importante das nossas vidas. Então, a nossa clínica, chamada Clínica Dr. Hermia, ela é uma rede, a maior rede de prestação de serviço de saúde brasileira para tratamentos de patologia da coluna vertebral. Patologias, na linguagem mais popular, são doenças que acometem a coluna vertebral. Essa é a nossa franquia e a nossa unidade clínica Dr. Hermia Teresina. Como surgiu, como ela chegou, como foi pensado em trazer a Teresina? Bom, a Clínica Dr. Hermia, como eu falei, é uma rede de franquia que foi iniciada há 12 anos atrás por iniciativa de dois brasileiros, professores universitários da academia e que estudaram 15 anos essa patologia de doença da coluna vertebral. Eles são André Pegas, que é paulista, e Laudelino Riso, que é paranaense. São dois profissionais qualificados que desenvolveram um método após estudos qualificados de 15 anos, onde eles fizeram testes em 3.000 pacientes do método que desenvolveram e teve uma eficácia de 95,7% de resultados positivos. Este método foi registrado e está cientificamente comprovado em todos os anais das revistas do mundo. E isso traz para nós, hoje brasileiros, uma recompensa que é ser reconhecido hoje como uma franquia não só do Brasil, mas uma franquia que já se expande para os outros países, os outros continentes, como é os Estados Unidos e o Paraguai, e já tem mais previsto aí o Chile, a Inglaterra e Portugal. A gente viu, conhecer um pouco o trabalho de vocês, que é não os métodos que vocês fazem, não cirurgia, menos invasivo, né? Só com os tipos de cuidado. Foi bater de frente com alguém que todo mundo cirurgia, já leva para o outro lado. Tipo assim, como foi para vocês trazer esses métodos e adaptar e trazer essa criatividade que eu andei acompanhando, achei incrível aqui no tratamento, o cara fazendo toda a última sessão, gera esse apego emocional, profissional, como é que é feito? Bom, um pouco voltando também na história, eu tenho um filho que é profissional, especialista, é fisioterapeuta, especialista em osteopatia, e nós estávamos estudando a instalação de uma clínica para ele aqui no Piauí. E descobrimos que tinha essa franquia que tinha sido recém-inaugurada no Brasil há 1 ano, e descobrimos e fomos atrás conhecer com mais detalhe. E o Dr. André Pegas, que é o mentor maior da franquia, ele nos recebeu e nos explicou e nos convenceu tecnicamente de que o método que eles desenvolveram era um método realmente muito eficaz para o tratamento, porque assim eles estavam convencidos. E com isso nós trouxemos essa
fomos franqueados. Imagine que em 2012, vai fazer 13 anos, 2013, nós éramos a 15ª unidade franqueada no Brasil. Por quê? Só tinha São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, porque estava com um ano. Nós éramos uma 15ª unidade. Trouxemos uma inovação para o Piauí, para o Nordeste e para o meio Norte, que não existia. E aí, quando nós trouxemos essa unidade, hoje nós temos resultado de 12 anos de franquia, que já estamos na mais de 300 unidades no Brasil e já saindo para o exterior, como é o caso dos Estados Unidos e do Paraguai, provando o sucesso do método que foi desenvolvido. Então, nos perguntando aqui, diante de tudo isso, qual a base científica que dá essa sustentação? Veja bem, os nossos precursores, que são o Dr. André Pegas e o Dr. Laudelino Riso, eles, como profissionais da área, fizeram estudos com base nos melhores e maiores conhecimentos científicos existentes no mundo. Universidade de Harvard, Massachusetts, Escola de Osteopatia de Paris e mais Escola da Itália, onde tem os melhores conhecimentos no mundo hoje sobre essa patologia da coluna vertebral. E de lá, eles trouxeram conhecimentos, e são alunos também dessas escolas, trouxeram conhecimentos para aprimorar e criar o método. Daí veio a resolução deles de criar uma franquia, porque o método foi comprovado cientificamente, como eu falei, com 3.000 pacientes que foram certificados com o teste. Tipo assim, então o procedimento, tipo assim, esquece cirurgia, você usa o método que ele vai dar devolver a qualidade do paciente? Perfeitamente. Veja bem, eu esqueci de falar, mas não é tarde de dizer. O método é um método inovador, exclusivo, para evitar cirurgia. Nós temos todos os procedimentos metodológicos que traz uma sequência no tratamento, dependendo da situação, da gravidade da doença, porque são doenças da coluna vertebral, onde a hérnia de disco se destaca, dentre elas. A doutora Stephanie está aqui para explicar melhor logo em seguida sobre essa doença, e que nós sabemos que hoje é um dos problemas mais significativos mundial. O OMS diz que 80% da população mundial teve ou terá dor nas costas, dores lombares. Então, no Brasil, nós temos hoje exatamente pelos dados do INSS e do IBGE, é a segunda maior causa de afastamento de trabalhadores do seu labor, do seu trabalho, do serviço, a causa hérnia de disco. Eu sou prova viva disso, eu estou há 6 anos convivendo com isso. Você já é um candidato. Eu disse assim, hoje eu vou conhecer mais a fundo para me trazer benefício. Entendeu? Foi incrível. E essa é uma parceria muito interessante. Então, tipo assim, a gente vê que os cuidados, a forma, tipo assim, antes de eu trazer uma reportagem, a gente vasculha as redes sociais e veja como é, tipo assim, que a gente tenta levar esse retorno, esse respaldo, qualidade e a forma de o atendimento, tipo assim, estão nos perguntando aqui como é que é feito esse preparo, esse acolhimento, a pessoa chega, algo despertou, né, de diferente, você já está procurando, tipo assim, uma coisa que possa atender em curto e longo prazo. Como é que é feito esse acolhimento? Como é que vocês agregam esses valores para trazer, tipo assim, essa pessoa pro lado de vocês e devolver essa autoestima, qualidade de vida, que conviver com dor é ruim, é bom não, é péssimo. Olha, existe uma máxima e uma verdade de que nós não fomos criados e nascidos e vividos para sentir dor. A dor é uma coisa que não faz parte do nosso normal. Quando ela acontece,
tem algo diferente que tem que ser tratado. E a dor na coluna, a coluna vertebral, é uma dor muito significativa quando ela está em vários estágios. A doutora Stephanie vai explicar melhor isso aqui. Por quê? Porque ela tem uma consequência na qualidade de vida de nossos pacientes, de nossa população. Porque quando ela comete, ela, como eu acabei de falar, ela restringe, inclusive, as atividades cotidianas que mais nós fazemos e nós apreciamos. Como, às vezes, ter um filho, brincar com o filho, fazer um lazer, um esporte, cuidar da família de uma forma que, às vezes, a gente é restrito por conta dessas dores que nos limitam. Mas isso é uma questão que já está praticamente superada, porque existe um método que trata dessa dor. E esse método é um método inovador que tem, além dos procedimentos técnicos que são adotados pelos nossos profissionais, e o método traz isso, nós temos equipamentos que ajudam, modernos, tecnológicos, que ajudam nesse tratamento para que dê essa eficácia que eu acabei de falar, de 95% de resposta positiva nos tratamentos. E hoje de ver que não é só a doença mais de as crianças, assim, o excesso de peso, a forma que ele faz algumas manobras desequilibradas pode, né? A criança que pega uma mochila de 15, 20 quilos e bota essa atravessada, já pode causar, né? A criança Veja bem, você tá relacionando um fato muito importante. Essa patologia da coluna vertebral, principalmente essas dores na coluna, ela já vem sendo qualificada, registrada há muito tempo nos anais, nos conhecimentos científicos da medicina, de um modo geral. Porém, se retratava muito mais no passado em casos de pessoas de idades, principalmente acima de 30 anos e mais especificamente acima de 50 e 60 anos. Hoje, a gente vê a prevalência dessa ocorrência muito mais antecipada. Nós temos casos de pacientes que chegam na faixa etária de 20 e poucos anos de idade, que ocorrem. Por quê? Porque isso que você acabou de mencionar é um fato. Hoje nós temos hábitos que não são muito saudáveis e a gente não se preocupa muito com a nossa questão, por exemplo, postural, de como a gente faz as coisas no dia a dia, e principalmente os nossos jovens, adolescentes, as crianças, porque nós temos, inclusive, um projeto social que nós estamos celebrando, antecipando aqui, o mês de outubro, é o mês da coluna, é o mês que a gente celebra o Dia Mundial da Coluna Vertebral, que é no mês de outubro, dia 16 de outubro. E nós vamos celebrar isso com algumas palestras educativas nos colégios, para educar, conscientizar as crianças e os professores de como nós devemos cuidar bem da nossa coluna desde a nossa juventude, a nossa adolescência, para que a gente não seja acometido com problemas, como a gente vê ultimamente, de gravidade, de incidência do problema da coluna vertebral. Quando fala de gravidade da doença da coluna vertebral e quando ela não é tratada a tempo, todo mundo acha assim, é bom a gente tratar no início, né? Fazer logo esse check-up, e quando deixa para depois, não vou fazer agora. Qual o risco que ela pode trazer? Veja bem, toda e qualquer doença, ela tem um princípio e uma evolução. Como toda e qualquer doença, a regra é a mesma. Se você tem os cuidados logo no início da doença, você tem muita chance, maiores chances, com certeza no caso nosso, chances excepcionais de fazer o tratamento correto e resolver aquela questão das dores que são acometidas. Se você posterga esse tratamento,
com certeza absoluta, ela vai se agravando e as consequências vão aumentando e os resultados são muito mais dificultados para o nosso tratamento. Não que seja impossível, porque nós temos tratamentos que são enquadrados em várias etapas. Por isso é que a gente tem um procedimento de avaliação do nosso paciente inicial, para a gente entender qual é a causa da dor e, a partir daí, a gente classificar qual é o estágio que se encontra a doença naquele paciente. E aí a gente enquadra dentro do nosso protocolo, que a nossa franquia existe, que são protocolos que tem em torno de 10 a 12 procedimentos que a gente enquadra o paciente, dependendo da gravidade e do grau de situação da doença. Mas, com certeza absoluta, a prevenção é o melhor tratamento que existe hoje. Porque quando você está na fase pré-doença, ou seja, ela já está começando a ser identificada, é o melhor, porque o tratamento é mais curto e o resultado, com certeza absoluta, ele vai ser muito mais rápido. Muitíssimo obrigado. A gente vai voltar agora no segundo momento com a doutora, já está aí. A gente vai entregar a sua lembrança, que foi combinado, né? Que a gente... Olha, sua lembrancinha, seu... muito obrigado. Aí você vai sair para lanchar, já nós voltamos para a foto final. Eu agradeço muito aqui. Conforme prometido, no dia ter 2 pessoas da clínica Dr. Hermes, se vai apresenta a doutora Stephanie. A doutora Stephanie Carvalho Franklin é piauiense e terapeuta especialista em tratamento de hernia de disco no método da franquia Dr. Hermes. Ela está com o paciente e terminou o tratamento conosco. A gente vai adentrar no assunto, tipo assim, depois eu vou me candidatar a ser seu próximo paciente, que estou precisando. Que tipo de tratamento é feito na clínica Dr. Hermes? Na clínica Dr. Hermes, a gente tem inúmeros protocolos de tratamento. Os tipos de tratamento, a gente vai desde a prevenção ao tratamento postural e o tratamento próprio para a patologia de coluna, com enfoque na hérnia de disco. Tipo assim, demora quanto tempo? A pessoa chega lá, depende da lesão, de cada lesão, tipo assim... Depende de cada caso. Quando o paciente chega conosco, a gente faz uma avaliação detalhada, com testes clínicos, da história todinha da doença, da história do dia a dia, toda a avaliação detalhada da vida do paciente, como também dos exames. Então, assim, vai de cada caso, mas pode variar de 1 mês a 2 meses a chegar a 3 meses de tratamento conosco. Quais são os casos mais comuns da doença da coluna vertebral? Mais comum que a gente está vendo hoje realmente é a hérnia discal e a lombalgia, que é a dor lombar sem uma patologia ainda instalada. Então, esses são as 2 patologias que a gente mais atende dentro da nossa clínica. Sintomas. Sintomas mais cruciais, que chega aquela dor instigante, que chega lá, doutora, hoje, todo daquele jeito. O sintoma principal é a dor. Quando chega pra gente, a gente já sabe que vem porque vem com dor. A dor é o que mais espanta. Mas dentre os vários sintomas, dependendo também do local, da região da coluna onde a patologia se instala, a gente vai ter os sintomas. Por exemplo, quando a patologia se instala na cervical, que é o nosso pescoço, a gente tem perca de sensibilidade em mãos, dormência, formigamento em ombros, meio da coluna, algumas vezes dores de cabeça, perca da força nas mãos, fora a dor, que aí a gente vê, a dor pode ser no pescoço, pode irradiar para ombro, pode irradiar para as mãos, para os braços, como também quando é na lombar. Na lombar a gente vai ter formigamento em perna, glúteo, quadril, perca de força, às vezes o paciente chega, que a gente chama de caxingar, né, a marcha claudicante, perca de sensibilidade e dor, que é o nosso principal sintoma. E, tipo assim, com a fisioterapia, ela volta, tipo assim, quando terminar a sessão, ou, tipo assim, esse tratamento é mais prolongado? Depende do caso. Como eu disse, a gente tem tratamento de 1 mês, que é o preventivo. Mas a gente tem casos de tratamento de 3 meses. Então, assim, a grande maioria dos sintomas realmente volta. Já aconteceu de casos muito graves, da gente ter a regressão dos sintomas, mas ter que manter aquele paciente em constante avaliação por algum período. Mas dentro dos nossos 95% é sucesso.
Vamos citar um caso exemplo assim, do qual eu tenho conhecimento, que depois nós vamos conversar. Aquela que irradia, que desce pro braço, que dá aquela dor extensa no osso, que você quer passar longe de ar-condicionado. Sim. Como é que fez esse tratamento aí? Bom, muito provavelmente temos aí uma hérnia discal com compressão de nervo. Positivo. Pois é. Nesse caso, quando a gente já tem a patologia instalada, a grande maioria dos casos não tem para onde fugir. É o nosso tratamento que a gente chama de longo, por ser 3 meses de tratamento. Então, o paciente faz 3 meses de acompanhamento conosco. Aí vem toda a parte que a gente vai evoluindo em tratamento. A gente começa com toda a avaliação que a gente chama da biomecânica corporal. Traduzindo para o popular, como os pacientes dizem, a gente vai corrigir o que está torto, fazer o alinhamento. Então, assim, a gente faz toda uma correção biomecânica. A gente ajusta toda a articulação, tanto vertebral quanto, como a gente está falando de cervical, a correção biomecânica de costela, de ombros, postural, para a gente alinhar aquele paciente e tirar qualquer sobrecarga que possa existir naquelas articulações cervicais. Junto a isso, a gente tem a correção muscular, que aí vem aqueles famosos pontos dolorosos, os famosos pontos gatilho, que é aquele tensionamento na musculatura. Aí a gente evolui para uma descompressão da coluna e posteriormente a exercícios, que é uma coisa que a gente tem que ter como base também para que se ocorra o sucesso tanto do tratamento quanto pós-tratamento, que é a atividade física para fortalecer essa região. Mas essa descompressão, ela pode ser uma hernia de disco ou pode ser só uma artrose ou outra coisa? Sempre vem a hernia de disco pelo meio? Não é que sempre é hernia de disco pelo meio, mas quando a gente tem sintomas irradiados, é certeza que temos uma herniação sim. Tá querendo fugir. A hernia de disco sempre tá, tipo assim, quando... Sintomas irradiados, muito provavelmente. É muito difícil a gente ter uma patologia de coluna com irradiação de sintomas que não seja uma hernia discal. Por quê? Porque para ter irradiação de sintoma, há comprometimento de nervo. Se tem comprometimento de nervo, alguma coisa está pensando ele. Então, a maioria dos casos vai ser uma hérnia. E como é feito o tratamento? Tipo assim, aí vocês aplicam algum analgésico, alguma coisa, além da fisioterapia, ou como é que é? É tudo fisioterapia, são técnicas manuais. A única aparelhagem que a gente tem é a nossa mesa para alinhamento e descompressão da coluna. E fora isso, exercícios que são feitos lá com a gente, baseado no Pilates. Mas assim, a gente não usa nenhuma medicação ou qualquer outra coisa que não seja a fisioterapia. E quanto àquele, tipo assim, apressadinho, tipo assim, no meu caso também, tem outros por aí que o tratamento de 3 meses quer fazer no mês? Não tem como. Eu costumo dizer que a gente trata, não faz milagre. E assim, eu não tenho tempo, eu quero resolver logo de uma semana. Não vai ter tempo, quando a dor pega, sempre aparece o tempo. Tem uns que dizem, não, eu só quero resolver tudo hoje, quero uma semana e faço tudo só. Não, a gente tem que conscientizar o paciente da importância de se tratar de forma, costumo dizer, do início ao fim. Então, assim, de forma correta. Visto que você tem muita experiência, na sua experiência do tratamento da hérnia de disco, como os métodos Dr. Hermes é apropriado, como é que é feito de forma eficaz? Na sua avaliação. Chegou a pessoa, já está toda morrendo de dor, você diagnosticou logo e disse, vai passar 3 meses aí comigo. Eu só quero uma semana, como é que é feito essa abordagem? Não pode. Quando o paciente chega muito grave, a gente tem que ter o cuidado até mesmo na avaliação. Porque em casos graves a gente tem que ter toda aquela sensibilidade de entender e principalmente de procurar acolher como que é o dia a dia desse paciente. Hoje a gente vive num mundo que é muita correria, a gente realmente não tem tempo para nada. Mas se a gente não tiver consciência que a gente, pelo menos nessa 1 horinha do nosso dia, parar e se tratar, não tem para onde fugir. Eu costumo dizer que ou trata ou opera. E assim como a gente tem que ter consciência que a gente precisa trabalhar, a gente tem que ter consciência que para trabalhar nós temos que estar bem. Então, assim, na avaliação a gente faz todo um detalhamento para entender também como que é a vida, como que é o dia a dia, né? E ali a gente procura ajustar. Por exemplo, mas de manhã eu não consigo. Tem atendimento à tarde. A gente funciona de 8 às 19. Então, tempo durante o dia não tem como não ter. Aí sempre, o atendimento é 1 hora, 40 minutos, como é que é? O atendimento gira em torno de 30 a no máximo 40 minutos. Vai muito de caso a caso, né? Porque assim, a gente tem os casos mais simples, onde o reajuste biomecânico, a correção da musculatura, que é no meio preventivo, então tende a ser ali em torno de 30 minutos.
casos mais graves é que a gente E precisa... no caso, aquele cara tá todo engembrado, que não consegue calçar o sapato, que não consegue o dedo, o braço tá engembrado desse radiômetro, isso aí é uma semana? Esse paciente aí provavelmente é 3 meses. Tem que ter todo o cuidado. A gente tá levando assim na brincadeira, mas a coisa é séria, para poder tirar tipo assim, conviver com dor, para ser uma coisa mais alegre, não é bom. Não é super desagradável, assim, eu tenho eu procuro já tá com... Eu tive umas crises em 2017, pensei que tinha curado, ela foi aqui lombar embaixo. Agora ela só mudou, pegou em cima, deu aí CC tudinho. Ai, meu Deus. CC, o B só corrigindo. CC, e ainda não tem tempo para tratar. Eu quero ver. Ele diz, rapaz, tu vai morrer com isso aqui. Eu digo, não quero morrer agora não, operar jamais. Mas por quê? Doutor. É clínica doutora Hérnia. Sim, e como esse acolhimento, né? Nos eventos vamos levar, tipo, quando você mexe com vida, com sonho de pessoa, sim. Até você tipo, convencer a pessoa com o tratamento do jeito que você, da forma correta. É complicado, né? Explicar a gente que não... Sim, eu não diria que é complicado, porque a gente procura entender cada caso. Sim. A gente tem pacientes, a gente teve há poucos meses uma case assim, de muito sucesso com um paciente de 25 anos, um paciente que viaja, um paciente que é extremamente ativo, que é atleta, lutador de jiu-jitsu, e de repente ele se viu numa crise de uma hérnia extrusa, com um pezinho na mesa cirúrgica, e a gente tratou. Então, assim, um paciente desse, a gente realmente quer devolver toda uma qualidade de vida, mas a gente tem que ter também a noção que é um paciente jovem, que a gente tem que conversar, que a gente tem que acalmá-lo, que a gente tem que procurar dar aquele feedback que a gente está ali com você. E não só o jovem, mas também o idoso que chega, que é aquele idoso já aposentado, mas que não quer ficar parado. O grande questionamento deles é: eu vou conseguir fazer minhas coisas? Então, assim, a gente tem todo esse acolhimento, essa conversação com eles também para acalmar, para dizer, calma, a gente está junto, só precisa de paciência, porque também não tem como a gente dizer assim, em um atendimento eu vou tirar 100% da sua dor, a gente precisa também da parceria do paciente. Então, assim, a gente ter paciência, ter acolhimento. Tipo assim, quando há um travamento, o corpo travado, a pessoa procura, já tem que fazer fisioterapia. Tipo assim, no primeiro dia, vai ter muita dor que vai mexer com o problema, né? É aquela coisa, tudo que a gente mexe pode doer. Então, assim, geralmente os primeiros 5 atendimentos são atendimentos mais tranquilos. São atendimentos onde a gente vai estar mexendo com calma, com paciência, para já ali tentar trazer um alívio para que a gente consiga avançar nas técnicas. Aí, quando você aprofunda mais a sessão, já tem que tentar pegar um pouco mais forte para poder... Sim. Quando a gente consegue aprofundar nas técnicas dentro dos nossos protocolos, aí a gente já começa mesmo a pegar na coluna. Tipo assim, todos perguntando, assim, lá, vocês têm algum plano ou só particular? Como é que é? A gente, como somos uma clínica especializada, a gente não atende por convênio, a gente realmente atende apenas particular. Se não chega lá, pode ser Unimed, pode ser uma coisa... franquia, né? Vem de fora, ele falou agora há pouco, o Tomilson falou. Então, vocês têm todo o requisito, né? Seguir, manter, quando é franqueado, você tem que seguir o passo a passo. Tem que seguir o passo a passo de todos os protocolos. Então, é de segunda a sexta-feira? É de segunda a sábado. Segunda a sábado, né? Não tem desculpa. Sábado não tem desculpa. Só tem só domingo para ir fazer, né? Para descansar as mãos. Mas a gente atende de segunda a sexta, das 8 às 19 e o sábado das 8 às 13 horas. Qual os horários mais vagos? Assim, quem não tem tempo, à noite ou 19? Já estou procurando saber qual é o horário mais vago dela. Lá a gente já quer saber o horário que... Pelo contrário, os horários mais lotados geralmente são esses, por exemplo, não, eu vou logo antes de ir para o serviço, então às 14 e às 18 geralmente são os mais ocupados. O meio da tarde geralmente é o que mais é tranquilo, ali em torno de 3h30, 4 horas são os mais tranquilos. E pela manhã em torno ali das 9, 10 horas também são os mais tranquilos. Telefone para agendamento. Assim, isso aqui vai ter uma proporção tão grande nessa alta aqui. O que tem de gente precisando desses cuidados, né? Que hoje você vai nos hospitais, todo mundo, eu tô com a quero ver meu diagnóstico, é provável que... Pronto. Então, nosso contato. Nosso telefone de contato, principalmente, é o nosso WhatsApp, porque a gente tem um fixo, mas o WhatsApp é o 99,9%. É o 986, né? 999518177. Nós temos também nossa rede social, que é doutorhernia.teresina, que vai
acessar diretamente a nossa unidade pelo Instagram, pelo que muita gente procura, né? Como a gente conversou no passado, a gente disse que gosta de fazer, levar esse trabalho à frente, eu quero fazer um convite com vocês nós fazer uma parceria, que nós estamos com um programa fora daqui, que é levando o conhecimento fora, futuro, mexendo com um pouco da sociedade piauiense. Nós estamos uma vez por mês lá do Mesa Linda com Estaiado. Nós vamos ter agora domingo, dia 5, o programa infantil. Se vocês conseguirem fazer conosco um momentinho no dia 9 de novembro, né, Alana? Vamos. Domingo de manhã. Porque o que a gente leva? Lá nós temos vários quadros no programa, nós temos nada além de 10 minutos. Esses 10 minutos seria você alguém tirar dúvida, chegar, a gente voltar fazendo conversa. Tá aceito. Entendeu? Então, trouxe muita grandeza, clareou muita informação, foi tipo assim, tanto para mim, mas como a gente que trouxe pra gente, que disse, uma colega de Praga, fisioterapia, tu vai doer tanto, eu já tô pra correr das minhas, já vai ser o jeito. Conversa, não dói assim não. Pelo contrário, tira a dor. Tá bom? Sim. Mas assim, o prazer foi nosso, é muito bom a gente poder tirar as dúvidas e tá ajudando e engrandecendo também as pessoas. Comenta aqui com a doutora Stephanie, fala mais um pouco lá da empresa, tipo, quem deseja encontrar e ter lá, desfrutar desses atendimentos que tem lá. Veja bem, nós falamos aqui de um tema que é de relevância, hoje é questão de saúde pública, por conta da relevância que tem essa patologia na saúde das pessoas, que é a hérnia de disco e as dores na coluna de um modo geral. E nós evidenciamos aqui os problemas, as causas e tudo, mas eu quero citar que esse método que foi desenvolvido pelos dois profissionais que são fisioterapeutas, mas são métodos exclusivos que abrangem todo um conhecimento de tudo que existe cientificamente na área de tratamento dessas doenças da coluna, e que hoje a gente não pode, na verdade, confundir a fisioterapia tradicional, que nós somos também, nós tratamos também, nós temos osteopata, com esse tratamento. Esse tratamento, ele evoluiu, saindo da fisioterapia tradicional para um outro tipo de tratamento, que envolve conhecimento de todos os métodos da fisioterapia e outros que não estão envolvidos na fisioterapia, quiropraxia, tudo que foi estudado foi agregado nesse método. Por isso que é um método inovador e está sendo um sucesso no Brasil e no mundo, porque, como a gente já falou, ele está se expandindo. E só dizer para você o seguinte, Braga, que é um grande prazer e nós estamos dispostos, e aqui, assumindo o compromisso, de estar junto com vocês, porque a gente também tem esse compromisso social de apoiar, de estar junto nesses projetos que envolvem benefício para as comunidades, para as pessoas que necessitam do nosso apoio, do nosso tratamento. E assim a gente ratifica o seu convite, né? Estar juntos, estaremos sempre juntos. E creio que essa seja uma parceria que está se iniciando agora e que vai ser duradoura e exitosa, com certeza absoluta. Muitíssimo obrigado. Foi muita grandeza, muito conhecimento do programa Tarde hoje, Respira Saúde. A gente queria muito conhecer mais a fundo. Ficamos encantados pelo trabalho de vocês, que possa ir mais longe. E nós estamos internacional hoje. O programa Tarde está falando para o Brasil, mais 5 países, com muito orgulho. Muito bem. Deixa eu só falar uma coisa. Assim como foi feito o convite para a gente também deixa aqui o nosso convite para que você vá lá na clínica fazer uma avaliação conosco. Ver como é que tá. Com certeza, a gente vai sim. Tá bom? Então, ó, desde já, dia 9 de novembro, vão ter um momento do programa Tardear voltado para vocês, para quem quiser conhecer um pouco do trabalho de vocês, e ter aquele bate-papo agradável, no alívio, no Mesa Linda Estaiado, que o programa Tardear está levando essa criatividade e cultura e conhecendo a fundo o trabalho de todas as pessoas. Show? Muitíssimo obrigado, e vamos ficar de pé para nós fechar nosso momento, e levantando as canecas, ó, ficou melhor agora, cada um com a sua, fora, eu mostrando aqui aí. A alegria que contagia, programa Tardear, informação todo dia com Braga, oficial direto pra você, é conteúdo de verdade pra se entreter.